Manifestantes nas ruas, Bolsonaro no Texas e ministro da Educação na Câmara. Esse é mais um vídeo da TV Coyote e essa quarta-feira está extremamente agitada no cenário político do país. Por isso mesmo eu resolvi colocar no mesmo vídeo os três grandes acontecimentos e os três grandes paradeiros do mundo político. Bom, gente, estava programado para hoje, já há mais de uma semana, uma série de protestos pelo país, focado em tentar derrubar a medida do governo que estabeleceu um corte de 30% nas despesas discricionárias do Ministério da Educação. Antes que alguém reclame, 3,5% se você levar em conta as despesas totais. Bom, além desses protestos que estavam marcados, você teve a grande surpresa do dia de ontem, que foi a convocação por parte de alguns parlamentares para que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fosse hoje numa comissão geral se explicar a respeito dos cortes na educação. Os congressistas decidiram ontem convocar o Weintraub de última hora por ampla maioria, demonstrando aí claramente uma fraqueza do governo no Congresso Nacional. Além disso, Bolsonaro tinha aquela viagem marcada para os Estados Unidos para receber uma homenagem na cidade de Nova York. Ia ser a segunda visita dele para os Estados Unidos. Teve que cancelar, ele perdeu os patrocinadores de um local onde ele ia receber a homenagem, decidiu não recebê-lo. E ele marcou então para que o evento acontecesse em Dallas, uma cidade que fica no estado do Texas, nos Estados Unidos. Bolsonaro embarcou hoje para Dallas e já hoje recebe esse prêmio da Câmara Comércio Brasil-Estados Unidos e também se encontra com o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Vou fazer um resumo de tudo o que aconteceu para depois fazer uma análise. Essas coisas, esses fatos, eles se cruzam de forma muito intensa. Ontem à noite, também de forma imprevisível, uma série de líderes de partidos que sempre demonstraram uma certa boa vontade com o governo e com as reformas que ele pretende fazer, vieram a público e disseram que durante a tarde, em uma reunião que eles presenciaram no Palácio do Planalto, o Jair Bolsonaro sacou o celular e ligou para o ministro Abraham Weintraub, já depois do momento em que tinha se definido pela convocação do ministro, e disse que os cortes deveriam ser todos anulados, os cortes na área de educação, tanto para o ensino superior, tanto para o ensino básico. Isso por volta das 8h30 da noite. Em seguida, o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e também o próprio Ministério da Educação, em nota oficial, vieram a público dizer que não era verdadeiro esse cancelamento dos cortes. Vamos lá. Era o que era previsto para o dia de hoje. Nesse momento, agora são 7 e pouquinho, você teve uma série de protestos em 173 cidades, todos os estados mais o Distrito Federal, um número bastante relevante, principalmente aí reunidos alunos, professores, representantes de alguns sindicatos, inclusive, aquela novidade que é a união da CUT com a força sindical, as duas participaram do evento de forma bastante ativa, e também uma série de simpatizantes que não tinham nenhuma relação com essas categorias. Boa parte, para não dizer quase todas as universidades federais, institutos federais e até universidades públicas de esfera estadual não funcionaram durante o dia para poderem ir para os atos, sem contar também até uma série de escolas particulares, colégios da educação básica e também professores da rede pública de educação básica compareceram. Os protestos foram grandes, não dá para dizer que não foram, 173 cidades, só você observando as imagens aéreas das maiores capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belém também, com uma manifestação bastante expressiva, você vê que não foi algo miado, foi algo que superou em parte as expectativas das próprias lideranças de esquerda que convocaram essas manifestações. O Bolsonaro, não à toa, reagiu a isso a ser questionado no Texas. E ele deu a seguinte declaração a respeito das manifestações. É natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Se perguntar 7 vezes 8, não sabem. Se perguntar a fórmula da água, também não sabem. Não sabem nada. São uns idiotas úteis, uns imbecis que estão sendo utilizados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil.
A declaração do Bolsonaro, claramente, imbecis, idiotas, em ataque total aos manifestantes. Em paralelo, ministro da Educação no Congresso, num esquema que razoavelmente foi conveniente para ele. Está sendo conveniente, porque ele continua lá dando as suas explicações a respeito dos cortes. Começo de sessão, declarações de 30 minutos para explicar os cortes, ele montou um PowerPoint lá. E depois os deputados, em conjunto, faziam questionamentos. Então falavam lá, sei lá, 2, 3, 4, 5 deputados e o ministro tinha ali 5 ou 10 minutos para responder. Não tinha aquele embate direto que a gente acabou se acostumando nos últimos meses a observar nas comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O embate em que deputado fala, ministro revida, que geraram aí uma série de conflitos, tanto com a participação do Paulo Guedes, com a participação do antigo ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues, e até na semana passada com o Abraham Weintraub. Bom, isso facilitou um pouco a situação dele para não criar atritos com os parlamentares. Acontece que mesmo assim você teve vários atritos. A postura do ministro, até pelo contexto em que ele foi convocado, a todo momento foi de ataque aos parlamentares. Em um certo momento ele inclusive disse que já foi bancário, que ele sabe o que é uma carteira de trabalho, ao contrário de muitos aqui. Obviamente um ataque pesado ao Congresso. Ele, em muitas dos seus pronunciamentos, deu outras indiretas e diretas aos congressistas que criaram um atrito razoavelmente relevante. Teve, claro, um foco principal em atacar o governo do PT, em atacar a bancada do PT no Congresso. A bancada do PT, do PCdoB, do PDT, PSB, PCdoB e PSOL foram protagonistas na hora de rebater ele. Mas aconteceu um clima bem ruim e esquisito também com partidos potencialmente aliados do governo, ou que eram potencialmente aliados no começo do mandato. Bom, vamos ver como que vai acabar essa situação do Weintraub. Os protestos agora, como eu falei, por volta de 7 da noite, eles não estão diminuindo, isso chama atenção. Eles foram convocados aí na maioria das cidades para mais ou menos 2 da tarde. Muita gente que não foi estudar e que não foi dar aula por paralisação contra os cortes foi nesse horário, mas pessoas que a instituição de ensino, por algum motivo, acabou não aderindo, ou que trabalhavam durante esse período, foram depois e estão vindo depois. E está crescendo o número de pessoas. Isso não era muito esperado na visão de ninguém. Bom, se tem uma coisa que o parlamentar brasileiro tem medo, é de gente na rua. Tem uma frase aqui bem interessante. Um minutinho. No cafezinho da Câmara, o líder do Podemos, o José Nelton, que é uma pessoa aberta ao bolsonarismo desde o período eleitoral, não é um opositor ferrenho do governo, defensor pesado das reformas, inclusive da reforma da Previdência do Paulo Guedes, deu a seguinte declaração: vai ter guerra política. Ao chamar os estudantes de idiotas úteis, ele vai se isolando. Isso não se sustenta. Ele colocou fogo no país. Essas manifestações não param mais. Estudante na rua perturba qualquer político. O Collor que o diga. E a gente sabe que estudante na rua perturba qualquer político. Não só estudante, como uma grande massa de pessoas na rua perturba qualquer político. O Collor é um caso, óbvio, não teria caído nessa situação. E você, contra, a favor, tanto faz, do impeachment da Dilma Rousseff, não pode negar que sem as manifestações de 2013 e as manifestações que você observou mais tarde, ela não teria caído. É impressionante quando você vê hoje a queda de popularidade de todos os governadores do país, da própria Dilma e dos próprios congressistas, que aconteceu em junho de 2013. Alckmin, por exemplo, um governador com boa aprovação, ficou lá embaixo. A Dilma começou o governo em 2010 muito bem, conseguiu se reeleger por pouquíssimo. O grande baque se deu em junho de 2013. Bom, parlamentar não gosta de gente na rua protestando contra eles. E se preocupa com isso. Porque o próprio emprego depende disso.
Isso não ajuda nem um pouco na articulação do governo com o Congresso Nacional. Para piorar a situação, a gente teve a grande sinalização que foi a convocação do Weintraub ontem à tarde. O conflito de ontem à noite ele se tornou de uma relevância maior do que era esperado. O discurso dos líderes partidários que se encontravam com o Bolsonaro no Palácio do Planalto ontem à tarde, quando ele fez aquela ligação, Patriota, PROS, PSC, o Cidadania, que é o antigo PPS, Partido Novo e o próprio Podemos, é de que os cortes iam ocorrer. O Onyx Lorenzoni veio hoje e disse que era mentira, que Bolsonaro não realizou nenhum tipo de ligação, que eles não estão falando a verdade. Bom, também tinha a liderança do próprio PSL, o partido do governo, naquela sala ontem. O delegado Valdir, ele veio a público e disse: Onyx Lorenzoni é um mentiroso, ele vai ser o próximo a ser convocado para ir para a Câmara se explicar sobre o que ele disse nessa manhã. O delegado Valdir é o líder do partido do governo na Câmara dos Deputados. Para vocês verem o que se tornou essa confusão de ontem à noite. Então a situação já estava ruim no Congresso, ficou pior com isso tudo, com essa troca de versões a respeito de uma suposta ligação. E fica ainda mais complicada e pior as perspectivas do governo, principalmente na articulação com o Congresso nesse momento, a curto prazo, que é o maior efeito que manifestações desse gênero podem trazer num período pequeno. Reforma administrativa, medida provisória da reforma administrativa. Se não for votada até o dia 3 de junho, a reforma administrativa vai para o lixo. Sem reforma administrativa, o que significa a volta da configuração de governo para do governo Temer, a recriação das pastas, dos ministérios. Afoga completamente o que o governo preparou no comecinho do mês de janeiro. Nesse momento, uma primeira manifestação, e essa é a primeira. Pode ser que seja a última, mas é a primeira, e por isso que ela pode ser considerada muito grande. Tende a criar vários prejuízos. E claramente, pela própria frase do José Nelto com relação à reação do Bolsonaro, os congressistas não gostaram dessa forma de embate. O Bolsonaro atacou os manifestantes. Como contraponto, teve a posição do Hamilton Mourão. Só para emendar, o Hamilton Mourão tá como presidente do Brasil até amanhã. Ele vai para uma viagem, vai para o Líbano, para a Itália e para a China. E o Bolsonaro retorna de Dallas na sexta-feira. O general Hamilton Mourão disse: são legítimas as manifestações e por aí vai. O governo falhou na comunicação sobre os cortes na área educacional e isso criou e gerou toda essa revolta. É uma declaração mais habitual por parte de um governo, ainda mais no começo de mandato. Essa reação, ela muitas vezes ajuda a instigar o crescimento de protestos. O que não é segredo, esses protestos obviamente são ligados mais ao setor de esquerda da sociedade. Se isso aí passar para outros setores, o negócio fica bem complicado. Numa outra via, porque já estava complicado quando a coisa era governo e Congresso e as pessoas em casa. Governo, Congresso e pessoas na rua. Contra o governo e Congresso, a situação vai ficando bem caótica. Dê a sua opinião aqui embaixo. Primeiro, sobre a magnitude das manifestações de hoje. Você concorda ou não concorda que elas foram tão grandes? Depois, a respeito da relação do governo com o Congresso Nacional, fazendo aí uma ligação com a presença do Weintraub na coletiva da Câmara dos Deputados durante a tarde de hoje. E agora já adentrando a noite, e sobre aquela polêmica toda da suposta, mas não suposta, ligação do Jair Bolsonaro. É muito importante, gente, que você comente no vídeo sobre os temas que eu trato no vídeo, isso ajuda o YouTube a mandar pra frente. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever clicando em inscrever-se aqui embaixo. Já é inscrito, lembre de ativar o sininho, que é muito importante. Pode xingar, pode elogiar, pode te dar sugestões, que é muito importante. Até mais.